Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar. Nós estamos trabalhando aqui a respeito do Antigo Testamento. Nós começamos dizendo a respeito do pré-patriarquismo. Aí entramos nos patriarcas, Abraão, né? Família de Abraão. Mas necessita que eu fale um pouco sobre Moisés, né? Para afirmar isso, porque Moisés realmente o personagem mais importante do Antigo Testamento. E o evento da saída dos hebreus do Egito é o evento mais significativo. E todo o Antigo Testamento é interpretado a partir desta relação. Então é muito importante para nós, né? Deus narra para Moisés a promessa que ele disse aos patriarcas e o seu cumprimento no Egito. Ele fala bem assim: estabeleci a minha aliança com eles, está falando dos patriarcas, para lhes dar a terra de Canaã, e vos resgatarei, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É o texto de Êxodo 6, verso 4 até o 8. Então, observa que a interpretação aqui é muito importante, né? Na história de José do Egito, que ocorre o primeiro estágio em que a família patriarcal segue para uma nação independente, deixa aquele contexto de viver à margem das cidades, né? Próximo às cidades, de vida seminômade, e vai agora para uma nação que é independente. E a partir do Egito tem a ideia e o desenvolvimento dessa ideia de ser uma nação, de desenvolver uma constituição de Israel como nação, até o período de Samuel e depois no período dos reis. Então é bem importante isso daqui, né? O Egito. Esse período do Egito e os períodos do Êxodo e da peregrinação são importantes. É um evento basilar para entender todo o Antigo Testamento, né? E isso vai remeter para o Novo também, né? O Êxodo é o centro disso. E Moisés é o personagem, então, que atrai tudo isso, né? Porque ele é o personagem atrativo do Antigo Concerto, do Antigo Pacto. Então, ao livrar Israel da escravidão do Egito, Deus, então, faz aliança com o povo hebreu, na península do Sinai, e o conduz até a terra prometida. Então, agora, todo o conteúdo que você tem antes de Moisés, a promessa, o anseio, a esperança, agora vai se unir com a libertação para dar o enlace temático e doutrinário com a interpretação que se dará no Antigo Testamento. É muito, muito forte tudo isso aqui. Então, o Êxodo, ele dá início propriamente ao que a gente pode chamar de povo de Deus, né? É o Êxodo que dá início a isso. São os 3 acontecimentos que mais marcaram a história do Antigo Testamento. A saída do Egito, a libertação com a saída do Egito, a marcha pelo deserto, né? Os anos que eles passavam no deserto, e a aliança que foi realizada no Sinai. Essas 3 coisas, esses 3 eventos são os mais significativos. E durante o Êxodo, o Israel é chamado de o filho de Deus. Israel é chamado de o filho. É chamado de o herdeiro. Durante o Êxodo, Israel é chamado de o bem-amado e é chamado de o eleito. Estes títulos serão depois, no Novo Testamento, atribuídos a Jesus Cristo, diretamente a Jesus, tanto na transfiguração quanto no seu batismo. Você pode olhar aí Mateus 3,16, Mateus 17,5,
Marcos 1, verso 11, Marcos 9, verso 7, e, é claro, Lucas 3, verso 22 e Lucas 9, verso 35. Esses textos todos vão mostrar que esses títulos que eram atribuídos a Israel são atribuídos, então, o que estava no povo hebreu nesse período do Êxodo, né? E no livro do Êxodo será atribuído a Jesus do Novo Testamento, né? No Egito, o trabalho não era um trabalho simples, não, era um trabalho forçado. E o faraó, ele era cruel, né? Era um tirano cruel. Ele impôs a Israel inspetores de obras para tornar a vida do povo hebreu com os trabalhos que eles exigiam mais pesados. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornava assim a vida amarga, com trabalhos realmente duros. É a palavra de Êxodo capítulo 1, do verso 11 ao verso 14. Mas tinha um detalhe. Apesar da vida ser amarga e o trabalho ser forçado, ser duro, ter inspetores cobrando-lhe os trabalhos, ou seja, uma imposição terrível, contudo, os trabalhadores eram bem alimentados. Isso é muito interessante. Por que os trabalhadores eram bem alimentados no Egito? Né? Os escravos também foram bem alimentados no Egito. Por quê? Porque eles queriam que o trabalho deles fosse um trabalho útil. Mais tarde, no deserto, os hebreus eles vão sentir falta dos momentos que eles falavam assim, estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos o pão com fartura. E isso está em Êxodo 16, verso 3, né? E essa é a lembrança que eles têm. Só que isso, irmãos, é terrivelmente degradante, né? Trabalhar apenas para comer é degradante, é deprimente, é triste. Mas assim era a vida dos hebreus no Egito. Trabalho pesado na preparação da argila, na fabricação dos tijolos, toda espécie de obrigação pesada, conforme nós falamos em Êxodo 1, versos de 11 a 14, né? E eles gemiam, porque em Êxodo 2,14, a descrição da opressão utiliza a expressão como gemidos, como miséria e angústia, capítulo 3, verso 7, né? O Israel, no Egito, é figura, irmãos, do sofrimento injusto das multidões de pobres e de mal pagos dos nossos dias também. É figura de tudo isso. Das pessoas que trocam o trabalho duríssimo e pesado apenas por uma casa e um pouco de comida. É uma realidade moderna também, né? E foi realidade durante muitos anos na história. Então, Israel no Egito é figura de tudo isso. Então, a libertação de Israel vai marcar profundamente aqueles que são oprimidos. Por exemplo, no cântico Negro Espírito, dos negros americanos, né, nós vamos encontrar essa temática, né, eles referindo, né, a saída de Israel nos cânticos dele, né, da opressão de Israel no Egito com a opressão que os negros sofriam nos Estados Unidos durante a época escravagista, né? Então, para você ver que isso tem paralelo, e tem paralelo hoje. Então, essa história é muito atual, importante para a gente hoje também, né? Moisés vivia em outra realidade naquela época. Ele foi poupado daquele destino horrível das pessoas, da sua etnia, dos impostos que eles pagavam. Ele foi poupado. Por quê? Ele ficou livre porque a sua mãe e a sua irmã esconderam ele naquela época da perseguição e da matança promovida por Faraó, né? Os algozes que vinham pegar as crianças, os meninos, para matar. Então, ele foi escondido no Nilo quando a matança dos inocentes acontecia, né? A mando de Faraó, sanguinário Faraó, Êxodo 2,
versos de 1 a 10, narra tudo isso daí. Mas a revelação que o Espírito Santo trouxe ao escritor Lucas, né? Lucas, em Atos 7, verso 22, descreve, né, sobre Moisés, né? Diz que ele teve uma educação primorosa no Egito, uma educação de alto nível. O texto diz que ele foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios. Na verdade, essa preparação, né, foi providencial para aquilo que ele faria depois, que seria demandado depois, como legislador dos hebreus e como administrador, né, daquele tempo de peregrinação no deserto, que é a grande multidão indo para a Terra Prometida, né? Mas vivendo esses privilégios na corte real, isso mexeu com Moisés, porque ele não estava alheio. Alguns pensam que talvez ele tivesse alheio, mas ele não estava alheio, né? Porque quando ele viu um egípcio oprimindo, batendo, explorando, espancando gente do seu povo, ele se encheu de ira, espancou e matou o Egito. E a ira era tão forte que ele ainda enterrou na areia do Egito aquele que ele matou, entendeu? Ocultando, mas mostrando assim desprezo, né? E mostra que o coração dele, então, estava mexido, né? Não era um coração alheio, era um coração que estava mexido pela realidade. Mas ele foi visto, exatamente acusado pelos próprios que ele, com dano seu, estava defendendo. Moisés, então, foge dos egípcios, se refugia em Midian, né? Isso é bem interessante, né? Que ele sai da terra de Gósen e ele passa ali margeando o deserto de Sim, né? E vai para a terra de Midian, que fica ali no Golfo de Acaba, né? Bem na cabeça do Golfo, né? E quem habitava ali eram os midianitas. Eles estavam numa região ali na costa oriental do Golfo de Acaba e se estendia até a região do Sinai. Era a região que habitavam esse povo, os midianitas. As tribos deles eram de comerciantes, eles faziam comércio com o Egito e com Canaã, né? Tinham atividade pastoril e faziam comércio. E Moisés, então, habita, a partir daí, durante 40 anos, 4 décadas entre eles, né? Em Midian, Moisés vai contrair matrimônio, ele vai ter um filho, vai chamar esse filho de Gerson. Ele fala assim, o seu nome é Gerson, porque sou um imigrante em terra estrangeira. Então ele sentia o peso, estava acomodado, mas sentia o peso de que ele estava em terra estrangeira. É Êxodo 2, 22, quando isso acontece, ele diz isso. Ele passa então a conhecer a vida no deserto, conhece a região, se torna um pastor de rebanho do seu sogro, chamava Jetro, e Jetro é sacerdote em Midian, é um religioso. E isso vai encaixar na história depois, né, quando Jetro depois vai visitá-lo durante aquele período de Israel liberto e peregrino no deserto, e ele vai dar o conselho sábio de que Moisés deveria colocar os cabeças entre o povo e dividir a tarefa da liderança, né? Há um paralelo entre o livro de Êxodo e Mateus, que eu vou ressaltar aqui, né? No Êxodo, Faraó manda matar os meninos, Êxodo 1, 22. E em Mateus, Herodes é quem manda matar os meninos, Mateus 2, 16. No Êxodo, Moisés é preservado pelo Egito na pessoa da filha de Faraó. Tem uma conjectura, eu compartilho um pouco dela, né, que talvez a filha de Faraó seja a princesa Hatshepsut, né? Também é uma conjectura, né? Mas isso está em Gênesis 2, em Êxodo 2, de 1 a 10. Em Mateus, Jesus é preservado no Egito, levado por José, em 2:13, né, de Mateus. E assim segue. Israel sai do Egito, Êxodo 3:10. Jesus sai do Egito, Mateus 2:19. Israel volta à terra prometida, Êxodo
3,17. Jesus volta a Israel. Mateus 2,20. Né? Israel é chamado de filho primogênito de Deus. Êxodo 4,22. Jesus é o filho de Deus, chamado do Egito. Mateus 2,15. Então, nós encontramos aqui todos esses paralelos. Moisés ficou um longo tempo em Midian, né? Porque nós temos o relato, sabemos que o tempo foi longo, né? Na verdade, é 40 anos, né, que ele passa até ele voltar, mas a gente sabe que em Midian foi muito tempo. Êxodo 4,19 diz que Deus o manda retornar para o Egito porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Então deu tempo de morrer toda aquela geração, né? E o tempo no deserto, Moisés estava meio acomodado ali, não queria voltar para o Egito. E ele dá todo tipo de desculpa, né, para fugir da sua tarefa, né? Quando Deus o chama para agir pela libertação, né, em nome de Deus. Ele fala coisas como: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Êxodo 3:11. Outra hora ele fala: meu Senhor, eu não sou um homem de falar, pois eu tenho a boca pesada, a língua pesada no falar. Êxodo 4:10. Né? Perdão, meu Senhor, envia um intermediário que tu quiseres. Tipo assim, me escusa disso em Êxodo 4:13. Mas Deus diz mesmo para ele: eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Eu estarei em tua boca e te indicarei o que has de falar, em Êxodo 4:12. Né? Então, Êxodo mostra isso para a gente. Êxodo 3, de 13 a 15, traz a revelação do nome de Deus, dizendo quem é Deus. É muito importante. Muito importante. Para a cultura antiga, o nome revela a identidade da pessoa de uma forma impactante, de uma forma profunda. E o nome revelado foi Yahvé, ou Javé. Se pode transliterar usando a letra I ou a letra J, né? O Y também é usado. Né? Ou pode colocar esse Vé, o V ou o W. Isso não importa muito a transliteração. A questão é que se repete depois no Antigo Testamento cerca de 6.000 vezes o nome Yahvé, o nome de Javé. Deus disse a Moisés: eu sou Yahvé. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome Yahvé não lhes fiz conhecer. Êxodo 6, de 2 a 3. Às vezes você lê um texto desse, de Êxodo 6, mas o meu nome Yahvé não lhes fiz conhecer, pensa que que eles não soubessem que esse nome existisse. Não, o nome existia. Não é isso que quer dizer. Tem que tomar cuidado com o verbo conhecer no Antigo Testamento, né? Yadá. Não é que não soubesse, mas que não era usual a ele se referir a Deus dessa forma. Né? Não era o nome que mais importava a eles. Eles preferiam chamar a Deus como El Shaddai, referindo ao poder de Deus e não à personalidade daquele que tem um nome pessoal. Então, o que Moisés recebe aqui nessa revelação não é apenas uma nomenclatura especial para designar a Deus, em Javé, mas sim uma compreensão nova de quem é Deus. Algo que antes de Moisés ainda não havia sido compreendido, não havia sido interpretado, embora a revelação de Deus tivesse se dado de uma forma singular, muito significativa, né? Porque a continuidade desse relacionamento é assegurada em Êxodo 3, verso 13, 14 e 15, Deus falando que ele é Deus dos patriarcas. Né? Então, de Abraão a Moisés, nós temos unificado, então, aqui 600 anos de história da salvação. Né? O nome de Deus é significativo. Eu sou um professor de grego, eu não sou um professor de hebraico. Mas o hebraico, ele é uma língua muito interessante. E se você se interessa por idiomas, vale a pena conhecer o hebraico. Não é muito complexo, não. E a gramática é pequena. Vale a pena conhecer. Quando
utiliza esse nome Yahvé, ele coloca esse nome em várias relações de tempo, porque é o verbo ser e estar que é transformado em substantivo, substantivado o verbo ser. E por isso Deus, o que era, o que é e o que haverá de ser. Né? O verso 15, ele é muito especial nessa história toda e nessa relação toda. Né? A tradução literal, então, do nome de Deus seria isso. Eu era quem era, eu sou quem sou e eu serei quem serei. Graças a Deus, né? Esse texto da libertação vai influenciar toda a teologia, interpretação, história e relação no Antigo Testamento todo, a partir daí. Bem, sou o pastor Valdeir Contarf, eu estou aqui falando com vocês, apresentando aqui essa disciplina de Antigo Testamento 2, né? E eu peço que você continue conosco para podermos continuar a lidar com essa unidade. Vou fechar no próximo vídeo essa unidade 1, ok? Falando dos períodos. Obrigado, irmãos.